Estando ainda nessa aflição, percebeu que alguém o despertava e que lhe havia trazido pão e água. Após readquirir as forças com esse alimento inesperado, caminhou tanto que chegou ao Monte Sinai, onde Deus entregara a Moisés a sua lei. Tendo encontrado uma caverna espaçosa, resolveu nela estabelecer moradia, e ali ouviu uma voz, que lhe perguntou por que ele havia abandonado a cidade para refugiar-se no deserto. Ele respondeu que o fizera porque, tendo matado os profetas dos falsos deuses e procurado persuadir o povo a adorar o verdadeiro Deus, o único que merece a nossa adoração, a rainha Jezabel começou a procurá-lo por toda parte para o matar. A voz então ordenou-lhe que saísse da caverna no dia seguinte, para saber o que teria de fazer. Ele obedeceu e imediatamente sentiu a terra tremer sob os pés. Relâmpagos ardentes feriram-lhe os olhos. Veio depois uma grande calma, e ele ouviu uma voz celeste, que lhe disse para não temer cair em poder dos inimigos e que voltasse para casa e consagrasse Jeú, filho de Nissi, rei sobre Israel, e Azael, rei sobre os sírios, porque desejava servir-se deles para castigar os maus. A voz acrescentou que deixasse Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, como profeta em seu lugar. Elias, para obedecer à ordem, partiu no mesmo instante, encontrando Eliseu no caminho, com alguns outros que trabalhavam o campo com 12 pares de bois, lançou sobre ele o seu manto. No mesmo instante, ele profetizou, deixou os bois e seguiu o profeta, depois de haver, com sua licença, se despedido dos parentes, e não o abandonou mais. 363. 1 Reis 21. Um homem da cidade de Jezreel, chamado Nabote, possuía uma vinha que confinava com as terras do rei Acabe. Várias vezes o soberano rogou-lhe que a vendesse ao preço que quisesse ou a trocasse por qualquer outra, porque tinha dela necessidade, para aumentar o seu parque. Nabote, porém, jamais se decidiu a isso, dizendo que nenhuma outra uva lhe poderia ser mais agradável que a produzida por uma vinha deixada pelo pai. Essa recusa ofendeu de tal modo a Acabe que ele não quis mais comer nem tomar banho. Jezabel perguntou-lhe a causa daquilo, e ele contou que Nabote, por uma estranha grosseria, lhe recusara obstinadamente vender ou trocar a sua vinha, embora ele se tivesse humilhado e lhe rogado em termos indignos da majestade de um rei. A altiva princesa respondeu que aquilo não era motivo pelo qual se devesse afligir, a ponto de esquecer até o cuidado com a própria pessoa, e que se tranquilizasse e confiasse nela, sem se preocupar mais. Ela tomaria providências, e a insolência de Nabote seria castigada. Imediatamente mandou escrever em nome do rei aos principais oficiais da província, para que decretassem um jejum, e, quando o povo estivesse reunido, dessem o primeiro lugar a Nabote, pela nobreza de sua descendência, mas em seguida fizessem ele ser acusado por 3 homens, que o rei lhes mandaria, de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Desse modo, ele seria então eliminado. Tudo foi executado, e Nabote foi apedrejado e morto pelo povo. Jezabel de imediato mandou dizer ao rei que ele poderia tomar posse da vinha de Nabote quando quisesse, sem que isso lhe custasse coisa alguma. Ele ficou tão contente que se levantou da cama e para lá se dirigiu no mesmo instante. Deus, porém, cheio de cólera, mandou Elias perguntar-lhe por que havia feito morrer o possuidor legítimo daquela propriedade, pois dela se havia apoderado injustamente. Quando Acabe soube que Elias vinha ter com ele, suspeitando do que o profeta pretendia fazer, confessou, para evitar a vergonha da censura, que usurpara a propriedade, mas que nada tinha a ver com o sucedido. Respondeu-lhe o profeta: o vosso sangue e o de vossa mulher serão derramados no mesmo lugar onde fizestes correr o de Nabote e onde destes o seu corpo para pasto dos cães, e toda a vossa descendência será exterminada, como castigo por um outro grande crime, isto é, o de violar a lei de Deus, fazendo morrer um cidadão contra toda espécie de justiça. Tais palavras fizeram tal impressão no espírito de Acabe que ele confessou o seu pecado. Revestiu-se de um saco e saiu descalço, não desejando nem mesmo comer, a fim de expiar a sua falta. Deus, comovido pelo seu arrependimento, mandou Elias dizer-lhe que, como ele estava arrependido de tão grande crime, adiava o castigo para depois de sua morte, mas que o seu filho seria castigado.
Capítulo 8. Hadad, rei da Síria e de Damasco, auxiliado por 32 outros reis, cerca Acabe, rei de Israel, em Samaria. É derrotado por um milagre e obrigado a levantar o cerco. Recomeça a guerra no ano seguinte, perde uma grande batalha e, tendo-se salvado com dificuldade, recorre à clemência de Acabe, que o trata favoravelmente e o reenvia ao seu país. Deus, irritado, ameaça castigá-lo por meio do profeta Miqueias. 364. 7 Reis 20. Nesse mesmo tempo, Hadad, rei da Síria e de Damasco, reuniu todas as suas forças, chamou em seu auxílio 32 reis que habitavam além do Eufrates e marchou contra Acabe, o qual, não se sentindo bastante forte para resistir-lhe, retirou-se às suas melhores praças fortes com tudo o que tinha no acampamento. Ele próprio foi para Samaria, que de tão fortificada parecia inexpugnável. Hadad mandou um arauto pedir um salvo-conduto para os embaixadores que lhe iriam fazer propostas de paz. Ele o concedeu, e Hadad propôs que, se Acabe lhe entregasse os seus tesouros e as suas mulheres e filhos, para dispor deles como quisesse, levantaria o cerco e se retiraria para o seu país. Acabe consentiu, e Hadad mandou em seguida os mesmos embaixadores para dizer-lhe que mandaria no dia seguinte alguns dos seus para retirar do palácio e das casas daqueles que ele mais amava tudo o que quisessem. Acabe, surpreendido com a nova proposta, reuniu o povo e disse-lhe que o seu extremo cuidado pela salvação deles e o desejo de conservar-lhes a paz o havia levado a ceder às exigências de Hadad, isto é, entregar-lhe todas as suas mulheres e filhos e os seus tesouros. Agora, porém, ele lhes comunicava que iria a todas as casas buscar e apoderar-se de tudo o que de bom pudesse encontrar, demonstrando com isso que não queria absolutamente a paz. Porque Hadad, depois de saber que por amor aos seus súditos ele fora levado a concordar em conceder-lhe tudo o que dependia dele, procurava um pretexto para se atirar sobre o que pertencia a eles em particular. No entanto, estava pronto a fazer tudo o que eles desejassem. Todos então clamaram que não desse ouvidos às insolências daquele bárbaro, mas que se preparasse para a guerra. Acabe mandou então vir os embaixadores e disse-lhes que referissem ao seu senhor que o afeto pelos súditos o fazia manter-se nos termos da primeira proposta e que não podia aceitar a segunda. Essa proposta irritou Hadad de tal modo que ele enviou pela terceira vez os embaixadores, agora com ameaças. Se Acabe confiava nas fortificações da praça, bastaria aos soldados transportar um pouco de terra e levantar plataformas mais altas que as muralhas. Acabe respondeu que não era com palavras, mas com fatos, que se resolviam as questões na guerra. Os embaixadores, ao regressar, encontraram Hadad num grande banquete, que oferecia aos 32 reis seus aliados. E todos aqueles príncipes resolveram atacar em conjunto a cidade e empregar todos os meios para dela se apoderarem. Nesse extremo perigo a que Acabe se via reduzido, com todo o seu povo, um profeta veio dizer-lhe da parte de Deus que nada temesse, pois ele o faria vitorioso, mesmo contra tantos inimigos. Perguntou-lhe o príncipe de quem Deus se queria servir para libertá-los, e o profeta respondeu que era dos filhos dos maiores cidadãos do reino, dos quais o rei mesmo seria o chefe, por sua experiência. Acabe reuniu-os imediatamente, e seu número chegou a 232. Disseram-lhe que naquela hora Hadad divertia-se folgadamente. Ele ordenou então ao seu pequeno exército que marchasse contra o grande. As sentinelas de Hadad foram dizer-lhe que Acabe avançava. Ele então mandou soldados contra eles, com ordem de trazê-los de pés e mãos atados, quer viessem para confabular, quer para combater. Acabe, no entanto, mandou armar na cidade todos os homens que ainda lhe restavam. Os moços atacaram tão repentinamente as guardas avançadas de Hadad que mataram muitos deles ali mesmo e perseguiram os outros até o acampamento. Para secundar tão feliz resultado, Acabe fez sair o resto de suas tropas, que dizimaram sem dó os sírios, porque estes, não os esperando, estavam quase todos embriagados. Então, para fugir, jogaram as armas por terra, e o próprio Hadad salvou-se fugindo a cavalo.
Acabe e os seus perseguiram-nos por muito tempo, mataram todos os que lhes caíram nas mãos, saquearam o acampamento deles e voltaram a Samaria, carregados de ouro e prata e com grande quantidade de cavalos e carros, que haviam apreendido. O mesmo profeta disse em seguida a Acabe que preparasse um exército para resistir a outro grande ataque, porque no ano seguinte os sírios viriam novamente à luta.